foi por causa de um único tiro, um disparo que atravessou a pele de um homem e perfurou, junto com ele, o coração de uma época inteira. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado durante uma visita a Sarajevo. Um crime aparentemente isolado, cometido por um jovem nacionalista sérvio, mas que acendeu uma faísca em um continente saturado de ódio, rivalidades e promessas não cumpridas. O que ninguém sabia é que aquele momento marcaria o início de um colapso global. Em questão de semanas, alianças secretas se ativaram como armadilhas, países declararam guerra uns aos outros como peças de dominó caindo sem controle, e o mundo inteiro foi arrastado para o que muitos acreditavam ser um conflito breve, patriótico, mas que logo se transformaria em uma máquina de moer vidas. Uma guerra onde soldados enlouqueciam em trincheiras imundas, onde o céu foi rasgado por aviões lançando morte e onde a ciência se voltou contra a humanidade, criando armas químicas que derretiam a pele, os olhos e a esperança. Mas o que realmente causou a Primeira Guerra Mundial? Será que foi só o assassinato do arquiduque? Ou havia algo muito maior por trás? Prepare-se, porque os bastidores dessa guerra revelam segredos sombrios, decisões frias e interesses ocultos que jamais te contaram nas aulas de história. Entre 1914 e 1918, o mundo mergulhou em um pesadelo do qual jamais acordaria por completo. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre nações. Foi a morte de uma era, o fim da inocência do mundo moderno. Milhões de vidas foram apagadas, como se fossem números em uma planilha, enquanto impérios centenários desmoronavam diante de bombas, baionetas e decisões tomadas em salas fechadas por homens que nunca pisariam no campo de batalha. Essa guerra marcou a primeira vez em que a humanidade usou a indústria para matar em escala. Tanques rugindo por campos encharcados de sangue, gases tóxicos sufocando soldados nas trincheiras e cidades inteiras transformadas em ruínas. Mas por trás dos tiros e explosões havia muito mais. Redes de alianças feitas na base da desconfiança, disputas coloniais mascaradas de patriotismo e uma elite que via a guerra não como tragédia, mas como oportunidade. Neste vídeo, vamos dissecar as verdadeiras causas da Primeira Guerra Mundial, revelar os interesses ocultos por trás das declarações de guerra e explorar os eventos que transformaram um continente em campo de extermínio. Porque para entender o mundo em que vivemos hoje, marcado por fronteiras instáveis, conflitos constantes e cicatrizes políticas, é preciso voltar ao momento em que tudo começou, quando a Europa explodiu e levou consigo o futuro de milhões. Era uma manhã nublada de 28 de junho de 1914, quando Franz Ferdinand, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, entrou em Sarajevo com sua esposa, Sophie. Eles estavam em uma missão oficial, mas também em clima de celebração. A cidade, no entanto, estava longe de ser segura. Grupos nacionalistas eslavos, indignados com o domínio austro-húngaro sobre a Bósnia, planejavam um atentado. Entre eles, um jovem de apenas 19 anos, Gavrilo Princip, carregava um revólver e uma missão: libertar seu povo com um único ato. A primeira tentativa de assassinato falhou. Uma bomba foi jogada no carro oficial, mas errou o alvo. Mesmo assim, o casal seguiu com a agenda, ignorando os alertas. Horas depois, enquanto o motorista tomava um caminho errado pelas ruas estreitas da cidade, o destino agiu com precisão assustadora. Por acaso, ou por ironia cruel, o carro parou exatamente onde Gavrilo estava. Sem hesitar, ele disparou 2 tiros. Um acertou Sophie, o outro, Franz Ferdinand. Ambos morreram minutos depois. O que parecia ser apenas mais um atentado político em uma região instável se tornou o estopim de algo muito maior. A Áustria responsabilizou a Sérvia e, com o apoio da Alemanha, preparou uma retaliação brutal. A Rússia se moveu em defesa dos sérvios. França e Inglaterra entraram logo depois, ativando alianças costuradas em silêncio nos anos anteriores. Assim, o assassinato de um único homem em uma cidade esquecida pelos mapas turísticos da época acendeu a chama de uma guerra que ninguém esperava, ou pior, que muitos desejavam em segredo. Mas por que um império reagiria com tanto ódio por um único ato? E quem realmente se beneficiava com o caos que viria a seguir? O que estava por trás desse tabuleiro geopolítico vai muito além da história oficial. Antes mesmo do primeiro tiro ser disparado oficialmente, a Europa já era um campo minado de acordos secretos, rivalidades afiadas e promessas de destruição mútua. O assassinato do arquiduque apenas empurrou as peças de um jogo que já estava montado. Nos bastidores, potências vinham se armando obsessivamente por anos, como se soubessem que uma guerra global era inevitável. De um lado, formava-se a Tríplice Entente, um pacto entre França, Reino Unido e Rússia. Do outro, a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria
Áustria, Hungria e Itália. Mas o que parecia ser apenas um equilíbrio estratégico, logo se tornaria um gatilho automático. Quando a Áustria declarou guerra à Sérvia, a Rússia, aliada dos sérvios, iniciou a mobilização de tropas. A Alemanha, por sua vez, viu naquilo uma ameaça e respondeu com uma declaração de guerra à Rússia. No dia seguinte, foi a vez da França. E quando os alemães invadiram a Bélgica para atacar os franceses, o Reino Unido entrou na guerra. Tudo isso aconteceu em menos de uma semana. Uma teia de tratados transformou um atentado isolado em um incêndio continental. Mas não se engane, essas alianças não eram apenas pactos de defesa, eram jogos de interesse. A Alemanha queria expandir seu império e romper o cerco marítimo britânico. A França sonhava em vingar a derrota para os alemães décadas antes. A Rússia queria controlar os Balcãs. Cada um desses impérios via no conflito uma chance de redefinir o mapa da Europa e estavam dispostos a sacrificar milhões por isso. A corrida para a guerra foi alimentada por estratégias frias, planos militares já prontos há anos e uma confiança cega de que seria um conflito rápido, glorioso e lucrativo. Mas o que nenhum deles esperava era que, ao puxar o gatilho, estariam abrindo as portas de um inferno que fugiria de qualquer controle humano. A guerra que muitos acreditavam que terminaria em semanas se transformou em um pesadelo prolongado que se estendeu por anos. Com o avanço das tropas alemãs paralisado na França, o conflito entrou em um impasse brutal. Nascia a Guerra de Trincheiras. Ao longo de milhares de quilômetros, soldados cavaram corredores profundos na terra úmida e suja, transformando o solo europeu em um labirinto lamacento de desespero. Dentro dessas trincheiras, a vida era um tormento constante. Ratos infestavam os abrigos, doenças se espalhavam rapidamente e o medo de um ataque surpresa mantinha todos em um estado permanente de terror. A chuva transformava o chão em lama espessa que grudava nos uniformes e engolia os corpos dos mortos. A cada ordem para sair da trincheira, os soldados sabiam que estavam caminhando para o chamado Terra de Ninguém, um campo aberto entre os exércitos, repleto de arame farpado, crateras de bombas e cadáveres em decomposição. Avançar significava correr sob chuva de balas de metralhadoras e explosões de artilharia. Mas como se a brutalidade já não fosse suficiente, a tecnologia trouxe um novo tipo de terror: o gás. Em 1915, a Alemanha foi a primeira a usar gás cloro em larga escala. As nuvens amareladas desciam lentamente sobre as trincheiras inimigas, queimando os pulmões, cegando os olhos e deixando os soldados em agonia até a morte. Depois veio o gás mostarda, incolor, silencioso, mortal mesmo com pequenas exposições. Era impossível saber se você estava inalando a morte até ser tarde demais. A Primeira Guerra Mundial deixou de ser apenas um confronto por território. Virou um experimento macabro onde o ser humano testava até onde conseguia ir para destruir o outro e a si mesmo. Nas trincheiras, os soldados deixaram de lutar por impérios, lutavam por minutos de vida. E essa realidade, mais do que qualquer bandeira, definiu o verdadeiro horror dessa guerra. À medida que a guerra consumia a Europa, o mundo assistia com olhos atentos, mas não por muito tempo. O que começou como um conflito regional, rapidamente se transformou em um choque de dimensões globais. Impérios com colônias espalhadas pelos 4 cantos do planeta puxaram seus territórios para o fronte. O Império Britânico convocou tropas da Índia, Austrália, Canadá e África. A França fez o mesmo com seus soldados africanos e asiáticos. Subitamente, homens que nunca haviam ouvido falar de Sarajevo estavam morrendo por decisões tomadas por imperadores que nem sabiam seus nomes. Mas o ponto de virada veio em 1917, quando os Estados Unidos, até então neutros, decidiram entrar na guerra. O estopim foi uma série de ataques de submarinos alemães a navios comerciais e civis, incluindo embarcações americanas. Um dos casos mais chocantes foi o naufrágio do RMS Lusitânia, afundado em 1915, que causou centenas de mortes, inclusive de cidadãos dos EUA. Além disso, a interceptação do famoso Telegrama Zimmermann, em que a Alemanha propunha uma aliança com o México para invadir os Estados Unidos, acendeu o alarme definitivo. A entrada dos americanos mudou completamente o equilíbrio. Com recursos frescos, armas modernas e soldados motivados, os aliados ganhavam fôlego enquanto os impérios centrais começavam a sangrar por dentro. Enquanto isso, o Império Otomano se unia à Alemanha, tentando recuperar territórios perdidos, e o Japão aproveitava o caos para expandir sua influência no Pacífico. O mundo inteiro estava envolvido, mesmo que muitas nações nem soubessem por que estavam lutando. Era uma guerra que ultrapassava continentes, línguas e culturas. Uma guerra onde soldados da Nova Zelândia morriam em campos na França e camponeses africanos eram forçados a empunhar armas
armas em nome de impérios que os colonizavam. A Primeira Guerra Mundial deixou de ser uma disputa europeia. Tornou-se a primeira guerra verdadeiramente global da história humana. E o custo disso ainda estava longe de ser compreendido. Quando o ano de 1918 chegou, a Europa já não era a mesma. As ruas estavam vazias de homens, os campos cheios de cruzes e os impérios, esgotados, desfigurados, à beira do colapso. A Alemanha, sufocada por bloqueios econômicos, derrotas militares e revoltas internas, finalmente caiu. Seus generais sabiam que continuar lutando era suicídio. Em 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, o armistício foi assinado. O silêncio que se seguiu não trouxe alívio. Trouxe o peso de milhões de mortos e um mundo desfigurado. Mas a paz que viria depois não seria um bálsamo, seria veneno. Em 1919, no luxuoso Palácio de Versalhes, enquanto cidades inteiras ainda estavam em ruínas, os líderes vencedores, principalmente França, Reino Unido e EUA, redigiram um tratado que parecia mais um castigo ritual, o Tratado de Versalhes. A Alemanha foi declarada a única culpada pela guerra. Suas colônias foram tomadas, seu exército reduzido a um mínimo simbólico e o país condenado a pagar indenizações bilionárias que o mergulhariam em décadas de miséria. O mapa da Europa foi redesenhado como um tabuleiro de xadrez, ignorando etnias, culturas e tensões locais. Do lado de fora, o povo alemão se sentia humilhado, traído, envenenado por um sentimento de vingança que fermentava em silêncio. O que os líderes não perceberam, ou talvez tenham ignorado, é que aquela paz era, na verdade, uma semente de ódio plantada no coração da Alemanha. Uma semente que 2 décadas depois daria origem ao regime mais sombrio da história moderna. O Tratado de Versalhes não apenas encerrou a Primeira Guerra Mundial, ele escreveu o prólogo da Segunda. E assim, o conflito que deveria ter acabado com todas as guerras apenas preparou o palco para algo ainda pior. Agora imagine isso. Uma geração inteira de jovens foi enviada para morrer por decisões tomadas por líderes que jamais pisaram na lama das trincheiras. Milhões de mães enterraram filhos, muitas vezes sem nem ao menos receber um corpo. Cidades foram transformadas em escombros. Famílias foram destruídas, culturas esmagadas, impérios antigos apagados do mapa como poeira varrida por um vendaval. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma sucessão de batalhas, foi a falência moral da humanidade. Foi quando os ideais de honra, glória e patriotismo se despedaçaram diante de cadáveres amontoados, rostos queimados por gás e vozes que nunca mais voltariam a falar. A tecnologia, que deveria ter levado o mundo ao progresso, foi usada para aprimorar o sofrimento. A ciência serviu à destruição. A guerra mostrou que, em poucos anos, o ser humano era capaz de transformar a Terra em um cemitério automatizado, onde matar virou estatística e sobreviver acaso. Mas talvez o mais assustador seja o que veio depois do silêncio, quando os canhões cessaram e os soldados voltaram para casa, ou o que restava delas, não encontraram paz. Encontraram desemprego, pobreza, caos político e um vazio profundo. Um vazio que seria preenchido, pouco a pouco, por ideologias radicais, regimes autoritários e vozes que prometeram vingança. Esse é o verdadeiro impacto da Primeira Guerra Mundial. Ela não terminou em 1918. Ela continuou em cada fronteira traçada com pressa, em cada dívida impagável, em cada mente traumatizada. Ela viveu nas entrelinhas do Tratado de Versalhes e renasceu nos discursos inflamados da década seguinte. Foi o começo do século mais sangrento da história humana. Um século que começou com uma bala em Sarajevo e terminou com cogumelos nucleares no céu. A Primeira Guerra Mundial foi muito mais do que um conflito entre nações. Ela foi o início do colapso de uma ordem global, o prenúncio de uma era de sombras que marcaria todo o século XX. Seus efeitos não se limitaram aos campos de batalha. Eles se espalharam pelos sistemas econômicos, pelas fronteiras redesenhadas, pelas ideologias extremistas que encontraram terreno fértil entre ruínas e escombros. A guerra destruiu impérios, sim, mas também destruiu a confiança do ser humano em si mesmo. Ela expôs a fragilidade das civilizações, o egoísmo das lideranças e o preço impiedoso do poder. E o mais perturbador de tudo, foi tratada como inevitável, quando na verdade foi construída, assinada e executada com frieza calculada. Entender a Primeira Guerra Mundial é entender por que o mundo ainda carrega feridas abertas, por que tantas nações ainda vivem tensões herdadas do século passado, por que tantas guerras continuam sendo travadas, disfarçadas de política, religião ou progresso. A história não é apenas uma sequência de datas, ela é um alerta. E esse conflito, talvez mais do que qualquer outro, grita esse alerta até hoje. Se você chegou até aqui, é porque quer enxergar além do que nos
nos foi ensinado. Então comenta aqui embaixo qual fato mais te chocou sobre a Primeira Guerra Mundial. Você acha que algo assim pode se repetir ou já está acontecendo diante dos nossos olhos? Curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa entender o que essa guerra realmente significou e se inscreve no canal, porque nos próximos episódios vamos continuar investigando os segredos, conspirações e eventos que moldaram e ainda moldam o destino da humanidade.